O microfone está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta aí. Pessoal, então, né, desculpa, né, primeiramente aí, né, eu consegui só entrar agora aqui. E, o Hendrik, pode falar aí, se tem uma pergunta aí. Tá aberto o microfone, viu, Hendrik? Eu abri ele agora antes de iniciar a aula aqui. Se não tiver conseguindo falar, deixa eu já ir respondendo aí muitas perguntas aí que muitos de vocês enviaram, né? Primeiramente, quando eu cheguei, né, como o Fabrício ele já estava aqui, ele disse que teve muitas mensagens que vocês não estavam conseguindo enviar a tarefa, né? Talvez seja um erro, até eu olhei, né, na plataforma aqui nas três UCs, né? Aí eu olhei a UC de instalação industrial, né? Porque tinha alguns na última aula. Eu pedi para quem ainda não tinha enviado de industrial, né? São poucos alunos, né, das três turmas, né? Que não tivesse enviado, enviar. Eu olhei também a da UC da 8, né, que foi a anterior, né, que a gente fez alternado, todos os envios estavam abertos, então eu acredito, né, eu conversando com o Fabrício, acredito que foi um erro na hora, que às vezes quando você vai arrastar a tarefa para o box, né, lá no envio, às vezes ele fica todo branco e não aparece a caixa vazia, porque aí quando você joga lá a tarefa, né, ela carrega. Então acredito que a dificuldade em enviar foi nessa questão. Então eu pedi para o Fabrício deixar aberto, estava aberto, né, apesar de no cronograma lá tá falando que é até dia tal, né? Eu pedi para deixar aberto aí para dar chance aí para vocês. Ainda tem alguns alunos que, né, não enviaram na UC8 né, de acionamentos foi a anterior e a UC9 de instalações elétricas industriais. Então, se você tiver ainda com dificuldade, pede ajuda ao Fabrício, que eu pedi para o Fabrício enviar, né, a de você, simular o envio, né, para quem não tiver conseguindo enviar, fazer esse envio, tá bom, pessoal? Porque assim a gente hoje inicia a última UC, né, do módulo 2, né? Então fiquem atentos aí, porque vocês têm mais 4 atividades para fazer dessa UC, né? E quem não fez alguma, ainda quer corrigir alguma coisa aí das atividades da UC de acionamento e da UC de instalações elétricas industriais, eu acredito aí que esse período, né, como se diz, o momento é agora. Deixa eu compartilhar aqui o navegador. Eu tinha deixado aberto aqui enquanto eu estava ministrando outra aula. Então, pessoal, eu vou fazer aqui alguns avisos aí, né? Como vocês viram aqui, ó, eu vou colocar a tela inteira aqui, dar um zoom para ficar melhor aqui na. Depois eu volto para o zoom normal aqui, ó. Então, pessoal, vocês devem ter visto esse aviso aqui, é o seguinte, porque como eu estou sem o cronograma aqui das férias escolares, né? Geralmente, todas as unidades do Senai do Brasil, né? Geralmente é no final do ano, né? Tem as férias escolares do final do ano e tem as do meio do ano. Por isso que vocês estão vendo aqui que tem 9 aulas programadas aqui. Na verdade, não vão ter essas 9 aulas aqui. Provavelmente, pela minha experiência em projetos elétricos industriais, geralmente são 4, 5, quando muito, são 6 aulas. Mas essas 9 aulas aqui vocês não vão ter. Por isso que eu deixei esse aviso aqui, né? Para todas as turmas, né? A de Ariquemes, a de Paraná, de Porto Velho, né? Que não necessariamente iam ter 9 aulas, né? Porque eu ainda não estou com o cronograma. Nós vamos ter uma reunião quinzenal agora na quarta-feira, com as unidades aí de Rondônia, né? Para fazer alguns alinhamentos.
Então, essas 9 web aulas aqui provavelmente vão ser diminuídas para 4 ou 5 aulas. Eu estou chutando aqui pela experiência aqui. Aí, como eu não, como se diz, eu não queria deixar vocês na chapada, né? Sem o cronograma aqui, então eu coloquei o cronograma do número máximo até a data aqui de 12, né? De 12 de agosto aí, né? Então, necessariamente, vocês não vão ter esse período todo aqui de aula. Então, na quarta-feira, né, a Marcela, que é a coordenadora em geral, né, e as coordenadoras das 3 unidades, né, de vocês aí, de Ariquemes, de Paraná e Porto Velho, vão me passar o cronograma aí das férias, daí vocês vão ver que essas web aulas aqui vão diminuir, né, ou para 4 ou para 5. E aí, no tocante, até alguns alunos já me perguntaram, professor, e as aulas do presencial? As aulas do presencial, quando é CTM aqui fora de Goiás, é com a unidade de vocês, tá bom? Por isso que a gente não coloca, não está colocando mais o itinerário aqui das aulas presenciais, né? Porque como são unidades diferentes, né, no mesmo estado, às vezes as aulas mudam. Então, geralmente o pessoal tem um grupo, né, oficial do WhatsApp da unidade, né? Que aí eles avisam toda semana, né, o cronograma dos momentos presenciais, né? O que a gente faz aqui é enviar para os professores de cada unidade o cronograma não, as atividades presenciais, né, para eles desenvolverem com vocês aí em sala de aula, tá bom? Então, esse é um aviso que eu precisava falar para vocês aqui. Pode ser que diminua essa quantidade aqui de aulas. Deixa eu voltar aqui para o Zoom normal. Beleza, pessoal. Avisos dados. Então não se preocupe, pessoal. Quem ainda não conseguiu enviar atividade porque achou que estava travado lá na plataforma, a plataforma não estava travada, só tinha lá a data, né? Ela estava travada antes. Aí eu pedi para o Fabrício tirar. Na sexta-feira eu verifiquei, né, para ver se não ia ficar travado. Tava tudo destravado, né? Ele já tinha deixado para justamente para vocês conseguirem, porque tem muitos alunos, né, que já relataram, principalmente quando foi na UC, né, de instalações industriais, né, que não conseguia fazer a simulação lá ele tinha a simulação, eu forneci para vocês, né, a do CAD-CIMO, mas aí alguns não têm computador, né, então a única chance aí de utilizar um programa, ou até mesmo de utilizar o computador, né, é no momento presencial, que geralmente são nos sábados aí. Então, para não prejudicar, vão enviando e vão me avisando aí, né? Muitos enviaram e me avisaram aqui, aí hoje de tarde aí eu fiz a correção de todos que tinham enviado. Ok, pessoal. Agora vamos iniciar propriamente dita a UC aqui de projetos elétricos industriais. Então, eu estava olhando as três unidades aqui, né, para ver se a sala estava ok, né? Olhei aqui os envios, né? Beleza, 100 pontos, o envio certinho aqui. Geralmente, pessoal, ele causa uma dúvida para o aluno, né? Por isso que eu pedi para o Fabrício modificar, né? Coloca aqui, ó, envio da atividade 1 da SAP 1, né? Envio da atividade 2 SAP 1. Envio da atividade, já viu que já pula, aí tem 2, 3 e tem aqui, ó, envio da atividade 5. Aí por isso que eu pedi para ele no descritivo, só tava SAP 3, né? Daí eu pedi para ele colocar aqui a SAP 3 da atividade 5 para vocês identificarem melhor, porque isso acontece toda vez que tem essa disciplina aqui, né? Aí, como eles enumeraram a quarta atividade de atividade 5, né? Muitos alunos se confundiam, tá bom? Então, Fabrício já passou um pente fino aí, arrumou, deixou a sala aqui no jeito, pedi para ele revisar a pontuação, né? Porque a pontuação aqui no DR Goiás, ela é diferente, né? Do DR aí de vocês, né? Do de Rondônia e outros DRs aí.
Então, ele olhou aqui a pontuação, tá tudo em conformidade aqui, ó, cada atividade vale 25 pontos, aí no total aí de 100, beleza? Pedi para ele também olhar as folhas para ver se elas estavam corretas aí, tava tudo ok. Então vamos iniciar. Como eu disse aqui que essa UC aqui, ela é um pouco chata no sentido de que tem muita coisa para você observar, tem, né, tem muito exercício. Então, eu já vou começar direto na atividade e no meio da atividade eu vou falando aí da teoria, tá bom? Para vocês entenderem como que ela se desenvolve aqui. Eu vou até aproveitar aqui e abrir a tela inteira, que aí fica mais fácil. Quem queria perguntar aí, conseguiu aí abrir o microfone está aberto, viu? Quiser fazer alguma pergunta aí, deixa eu compartilhar agora a tela inteira, que aí vai ficar mais fácil da nossa dinâmica aqui. Então, pessoal, essa aqui é aquela pastinha que eu falei, a dossiê de vocês, né? Da turma, das 3 turmas, né? Então, a gente iniciou em projetos elétricos industriais, né? Ele inicia hoje e vai finalizar no dia 12 de agosto. Lembrando que o número de aulas, web aulas vão diminuir, né? Mas eu já, pensando nisso, por isso que eu já vou começar e já falar da atividade aqui. Eu já estou fechando as notas aqui de você do módulo 2, né? Já criei até uma pasta aqui para o módulo 3, que é o próximo, né? Que ele não está muito longe aí da gente começar. Beleza. Como é de praxe, já vou criar aqui a pasta atividades. Nossa pastinha aqui, atividades. Vamos lá baixar. É que vocês prestem bastante atenção. Por isso que eu pedi para o Fabrício olhar em cada uma para ver se o descritivo estava correto, né? Por isso que eu abro a tela inteira aqui para vocês poderem verificar aí, né? E não ter prejuízo relacionado. Ó. Então, a atividade 1, pessoal, é só o descritivo, né? Lembrando aí o acrônimo, né? O situação de aprendizagem, ou seja, uma situação simulada aí da vida real em que você vai aprender aqui um conhecimento, no caso, né, de projetos elétricos industriais. Essa atividade aqui, ela tem mais assim a cara. A última atividade é que ela vai ter a cara mesmo de cálculo de projeto. Mas essa daqui é relacionada à gestão de projeto. O que que seria, ó, assim, uma maneira bem rudimentar aí de falar de gestão de projeto? É a maneira como você vai gerir, né? Você vai gerir o projeto, que insumos que você vai precisar. Você vai precisar só de insumo intelectual, ou seja, elaborar um projeto aí com um programa, ou você vai precisar também de insumos físicos, né? Obviamente, você precisa de um computador, você precisa aí, sei lá, de um caminhão de terra. Então, o gerenciamento ele tá nessa esfera aí de você organizar todos os insumos intelectuais, né? Que são os profissionais aí, que são materiais, vamos dizer assim, intangíveis, né? Que está no conhecimento daquele profissional, e tem os insumos tangíveis, né? Que é desde uma folha de papel, né? Uma folha de papel para imprimir um projeto. Então, vai ser em que formato? Vai ser no A0, que é aquele grandão? Vai ser no A1, né? Então, existe aí a gente faz esse planejamento. Aí, geralmente, não é o eletrotécnico e não é o engenheiro, né? Não é o arquiteto, é que faz esse, vamos dizer assim, propriamente dito, esse tipo de planejamento. Geralmente, assim, é um profissional, só que ele, né, eu sei que tem uma pós-graduação de gerência de projetos. Geralmente, o eletrotécnico, o engenheiro, ele elabora projetos, né? O engenheiro, ele é mais na área ali de elaboração, né? Vamos dizer assim, insumos intangíveis. Já o eletrotécnico, além dele ter o conhecimento em insumo intangível, ele tem também o tangível, que é pôr a mão na massa, né?
colocar essa obra, como diz o pessoal aí, essa obra aí para rodar. Então vamos baixar aqui o descritivo aqui da SAP 1. Então, na pasta do descritivo, eu pedi para o Fabrício olhar tudo aqui, né? A gente tem a folha, né, da atividade. Por favor, pessoal, não se confundam. Se eu não me engano, tem uns 3 ou 2 alunos, mas eu já enviei o feedback para eles, né? Que eles se confundiram, né? Na hora de fazer o upload lá da tarefa, colocou a atividade 2 no lugar da atividade 1, a 1 no lugar da atividade 2. Teve um que esqueceu e colocou essa folha aqui, né? A folha do descritivo, né? Aí, pelo menos já 2 já me enviaram, né, na forma correta. Então, prestem atenção. Essa pasta aqui do descritivo, ela tem a folha da atividade 1, tem a folha da próxima atividade 2, que depende da 1, né? E tem o descritivo aqui. Então, eu vou fazer o download da pasta total aqui. Vamos abrir, carregar lá para a nossa pasta. Deixa eu apagar aqui para não ficar lotado. Então, vamos extrair aqui. É por isso que eu pedi para o Fabrício nomear tudo certinho, para vocês não se confundirem. Então, ó, provavelmente vocês vão criar essa pasta aqui, ó, descritivo da atividade 1 e 2. Agora, eu vou colocar aqui separada aqui, ó. Vou criar uma pasta aqui. Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou levar isso lá para atividade 1, para na hora até da gente, a última aula, geralmente eu faço um resumo, né? Até para a gente não se perder aqui. Então, o descritivo é esse daqui que já vou deixar aberto. A gente vai dar uma lida rápida nele, né? E já vão, como se diz, vamos cair de cara aqui na elaboração aí da atividade 1, né? Então, ele tá dizendo aqui, né? Ele é bem sucinto, né? Ele só é um pouco complexo de entender, mas né, quando eu for desenvolvendo aqui, vocês vão começar a entender. Então, ó, Marcos é um técnico trainee, né, contratado pela empresa Mega Projetos, uma empresa de grande porte. Lembrando aí, pessoal, como eu comecei meio atrasado, né, eu vou passar um pouquinho do horário, e geralmente eu sempre passo, né, aproveitando que eu não tenho aula no próximo, no período aqui, depois da 1 hora aí de vocês, né, mas fiquem tranquilos. Quem precisar sair e tal, pode sair que essa aula ela está sendo gravada, tá? Que aí você pode, se você não tiver tempo, né? Até mesmo porque por isso que nós não cobramos aqui. Obviamente aí tem o link aí de você fazer a chamada, né? Mas por isso que a gente não cobra a presença, né? Só lá na unidade de cada um de vocês, o do momento presencial, né? Que não tem como, né? Seria a parte prática. Mas aqui, né, se alguém, não, professor, eu não posso ficar mais do que 1 hora, tranquilo, só começou a atrasar, não, tranquilo, está sendo gravado aqui. Então, o Marcos, né, ele foi contratado, né, pela Mega Projetos, uma empresa de grande porte na área de projetos industriais. Essa empresa tem como filosofia atribuir um desafio inicial os técnicos, né, recém-contratados, como a elaboração de um projeto desde a fase inicial até o detalhamento. Aí, quando ele está falando o projeto aqui, já que tem a ver com gerenciamento, né? Não é só o projeto em si, não é só, por exemplo, deixa eu abrir aqui ó, vou pegar isso daqui, ó. Vou pegar isso aqui da JC Distribuição lá de Marabá. Ah, deixa eu pegar aqui essa folha para a gente dar uma observada aqui, ó.
Ó, esse aqui é um exemplo, né? É de uma das folhas de projeto, né? Essa aqui é a entrada dessa empresa aqui, a JC Distribuição. Eu não sei se tem uma unidade dela aí para vocês aí em Rondônia aí, né? Então a gente tem uma unidade dela aqui na cidade aqui, ela é próxima aqui, né? Em Aparecida. Então essa daqui é a primeira folha, é a folha geral do projeto, né? Em que quando a gente fala de projeto assim propriamente dito, a gente pensa já nessa folha que nós temos os detalhes, ó, aqui, ó. Tem o detalhe aqui do transformador de entrada, né? Porque como ele é uma indústria, né? Você é um cliente. A primeira premissa de um projeto industrial. Projeto industrial, ele precisa, já que ele tem muitas cargas, né? Inclusive motores aí, né? Que a gente viu lá em instalações industriais, né? Então ele tem uma quantidade assim enorme de motores. Daí ele precisa o quê? Precisa de um transformador próprio. Porque residências, né? Geralmente a gente vai ver lá na UC3, né? Na última matéria, que o projeto do sistema elétrico de potência na parte de distribuição, que vai ser o nosso foco lá na última UC, né? Na UC16, o foco dele primeiramente trazer o transformador para a malha urbana, né? Esse aqui é um exemplo, ó, que tem dentro de um projeto industrial, também tem num projeto predial, ó, é chamado aqui de planta de situação. Vocês estão conseguindo ver ele bem? Deixa eu abrir ele mais aqui. É a planta de situação. Ela mostra aqui, ó, por exemplo, aqui você tem a rodovia, você tem os postes, né? Esse aqui é o poste chamado de duplo T, né? Vocês vão aprender lá no módulo 3. O poste duplo T é aquele poste quadrado. Nós temos o de seção circular, né? Que é o poste redondinho. Geralmente a gente chama esse aqui de bolacha creme cracker, né? Porque ele é quadradinho, né? Então, basicamente, um projeto de redes, ele tem esse formato. Você tem o perfil, o desenho aqui do poste. Você tem o tipo de rede que está instalada, ó. É uma N1, é uma normal tipo 1. Ih, professor, boiei, não entendi. Calma, cena dos próximos capítulos. Vocês vão ver aqui um pouco, né? Mas lá no módulo 3 vocês vão ver. A N1 ela tem um formato particular de montagem. Ela é uma rede nua, ou seja, o cabo ele não é coberto aí por um polímero, né? Por um plástico. É um cabo nu, né? Esse é o primeiro padrão das redes de distribuição. Ele tem um cabo nu na média tensão. Também tem a rede de baixa tensão, que ela é nua também, ou seja, antigamente eu olhava e achava que era um cabo de aço, né? Mas na verdade é um cabo de alumínio, né? Ele tem 7 fios, alguns têm 7 fios de alumínio, outros têm 6 de alumínio e um de aço, né? Para ele ter uma tração mecânica melhor, né? E aqui, ó, esse 11 quer dizer que é o tamanho dele. Ele tem 11 metros, aí tem um cálculo, você faz o cálculo do engastamento, que é a fundura e da valeta que você cava para você plantar ele, né? Geralmente a gente fala plantar o poste. E esse 300 aqui quer dizer que ele suporta uma carga mecânica, a unidade, acho que é Dan, se eu não me engano. Ela é bem próxima, viu? Ela é um múltiplo aí de quilograma-força, né? Mas não é exatamente 300 quilogramas-força que ele suporta, né? Então, vocês, ao final do curso, vão poder identificar só batendo o olho aqui no projeto. Então, você tem a planta de situação, ó, que mostra a rodovia aqui, ó, BR-230, lá na entrada ali de Marabá, ali, né? Os postes que estão chegando aqui na JC Distribuição, e aqui você tem a subestação aí, né? JC Distribuição, né? Para quem não sabe, o dono aí chama José, acho que é José Carlos alguma coisa, por isso que chama por isso que chama JC Distribuição. Aí você tem um transformador, essa subestação aqui é um transformador de 300, ó que é a valeta que eu falei aqui, ó. Você cava um buraco aqui, ó, é um poste duplo T, ó, tá vendo? Você cava um buraco aqui, ele tem um cálculo de engastamento.
o medidor de energia ele já fica aqui no poste, né? Então, essa subestação aqui ela é chamada de subestação singela. Por quê, professor? Porque a subestação, ou seja, o transformador que pega energia lá do 13,8 e converte, nesse caso aqui, o monofásico deles é 127 volts, né? Também pode ser para monofásico 220. Então, a subestação, já que a carga é muito alta, uma indústria ela precisa o quê? Precisa de um transformador, às vezes igual aqui no caso, é um transformador de 300 kV-ampere, ó, aqui ele já está considerando, lembra lá da aula de eletricidade básica, né? Kilovolt-ampere é o quê? Potência aparente, lembra lá que tem o fator de potência, a gente vai ver isso mais aprofundado na matéria aí de eficiência energética, a primeira aí do módulo 3. Então, quando a gente fala de um projeto, né, geralmente o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele já pensa nessa folha aqui. Mas o projeto, ó, ele falou aqui detalhamento, né? Detalhamento é, por exemplo, ó, tem essa caixa essa aqui é de aterramento, viu? Onde fica a cordoária de aterramento. Tá bem aqui, ó, ela aqui, ó. Tem a haste, né? Geralmente, atualmente, o pessoal coloca aquela tipo cantoneira, mas pode ser aquela é acobreada, ou seja, uma tinta, né? Ele tem um banho de galvanização, né? Ou seja, é uma espécie de tinta de cobre, né? Que fica sobre uma haste aí, se eu não me engano, é de aço. E tem também a tipo cantoneira, que ela não é acobreada, pelo menos as que eu conheço aí não são. Tem o detalhe da caixa, né, a caixa de aterramento, tem também o detalhe da caixa de passagem. A entrada para esse cliente aqui, ela é subterrânea, ou seja, é, dentro aqui da instalação, né, até chegar ó, lá do poste da rua, até chegar no poste da subestação, a entrada é aérea. Agora, lá do poste do cliente, né, até nas instalações internas, ela é subterrânea. E tem essa regra aqui, ó, que você tem que, já que é um circuito trifásico, né? Você tem que dar uma volta aqui de 2 metros e só depois passar aqui, que vai lá para o QGBT, né? O quadro geral de baixa tensão. E, por exemplo, se os cabos forem coloridos, né, igual o caso aqui, você não precisa, né, identificar, vamos dizer assim, né? Porque geralmente o vermelho aqui, ele seria a fase A. Não, o preto é a fase A, o cinza, se não me engano, é a fase B e o vermelho é a fase C. Aí nós temos o neutro, tem, né, também a cordoária de aterramento. É, por exemplo, a cordoária até que não, mas vamos supor que os cabos são todos pretos, aí é o que acontece geralmente aí nas instalações. Então, ele recomenda, pelo menos a da Equatorial, a da antiga Celg, ele recomenda que você coloque uma fita isolante, por exemplo, na fase A até que não, já que o cabo é preto, né? Mas na fase B, aí você coloca uma fita isolante cinza a cada, se não me falha a memória, acho que a cada 50 centímetros aqui, ó, só para o eletricista, né, que for dar manutenção, né, quem for fazer a manutenção, identifique a fase. A professor ele pode usar um detector de tensão que inclusive é detector de fase. Ok, pode fazer isso. Mas esse é um padrão da concessionária. Outro tipo de detalhe aqui, ó. O tipo de aterramento é o TN, ó, terra neutro, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem, ó, a fase A, B e C ligado, né, aos equipamentos, né? Nós temos aqui o neutro, né? E esse condutor aqui PE, ele vem lá do barramento de potencialização. Antigamente, nas instalações, se não me falha a memória, eu acredito que foi, acho que em 2004 ou foi em 2002, eu não me lembro ao certo. Antigamente, a gente colocava lá na caixa de medição, deixa eu ver se eu tenho um detalhe aqui, interno aqui na caixa de medição, não, desse não tem. A gente colocava o barramento de neutro e o barramento de terra separado, né?
E hoje em dia, né, dependendo aí do tipo, né, do tipo de conexão da Terra aqui, ó, esse detalhe aqui, inclusive, ele foi tirado da NBR 5410. Então, hoje em dia, o pessoal utiliza mais o BEP, né, o barramento de potencialização, onde você curta-circuita o neutro e o terra, né, nesse barramento, né, daí vai para a caixa lá de aterramento e lá, aí dependendo, aí se tem o TN, aí tem o TNS, tem o TNCS, né, o TNCS, por exemplo, você utiliza dentro da instalação, ou seja, aqui nos quadros, né? é, o terra e o neutro, eles têm barramentos separados, porém, lá na medição, os barramentos são unidos, né, pelo BEP, né? Então, no final das contas, eles vão estar unidos aí de qualquer jeito. Então, esse detalhamento aqui, a gente pensa nisso, né? Já em gerenciamento de projeto, quem pensa que né, nos desenhos, nos cálculos, ó, que a gente tem o cálculo de queda de tensão que foi feito aqui, né, tem até o diagrama aqui, ó, geralmente a gente faz esse cálculo aqui, ó, já que a gente está falando de projeto industrial, ó, existe a queda de tensão do ponto de entrada, ó, lá da subestação, da entrega aqui, ó, chegou na subestação de 300 kVA, né? Você vai contando aqui, ó, medição, na época que foi feito esse projeto ainda era CELPA aqui, né? Hoje é equatorial. Então, nós temos até a medição, ou seja, o relógio, né? O medidor de energia, ó, tem de 0,093, né, de diminuição de tensão. Então, o cálculo de queda de tensão, antigamente, né, quando não tinha programas aí para ajudar a gente, o que que a gente fazia? Geralmente a gente fazia esse cálculo de queda de tensão até o circuito, ó, por exemplo, esse circuito 1 aqui, ó, provavelmente ele é o circuito mais crítico dessa instalação. Como assim circuito mais crítico? Professor. O circuito mais crítico seria o circuito que tem a maior carga, a maior potência. Mas aí você pensa, né? Numa indústria, muitos circuitos eles têm alta carga, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil porque o programa, né, o CAD-PROG, por exemplo, ele ajuda, ele faz todo e qualquer cálculo de queda de tensão, seja dos circuitos de maior potência até os de menor potência, né? Mas geralmente, assim, na prática, quando você faz um projeto, vamos dizer, aí na mão, sem a ajuda até de uma planilha, né? Você faz até o ponto, o circuito de maior potência que tem nessa instalação. Porque a lógica é o seguinte: se ele tem uma mínima queda de tensão até o circuito de maior potência, provavelmente, né, isso não é verdade sempre, né? Provavelmente ele vai suportar com circuitos aí de menor, né, de menor potência do que esse do crítico aqui. E nesse caso, para esse projeto aqui, ó, deu bem próximo do limite, ó. Deu aproximadamente 6,86 aqui, né? Se for fazer a aproximação, dá 6,87% de diminuição de tensão, desde aqui do transformador de entrada até chegar nesse circuito que está lá em algum galpão aqui dessa indústria. Então, por exemplo, lá na NBR 5410, ela arbitra que quando é uma instalação industrial, ou seja, você tem um transformador próprio, a queda de tensão do transformador até o circuito mais crítico, ela tem que ser no máximo até 7%, ou seja, ele já está bem próximo do limite. Professor, e se essa instalação não for uma instalação industrial, traduzindo, ela não tem um transformador próprio, ou seja, eu pego essa energia direto do secundário do transformador que está alimentando a rede de distribuição. Aí a porcentagem é menor, ela é de 5%. Isso está lá na NBR 5410. Então, esses detalhes aqui, ó, são todos tirados de um projeto aqui, ó, tem um diagrama unifilar, mostrando aqui a chave fusível, a curva, né, a curva de atuação do elo fusível, essa aqui, o 12K, né, o DPS, né, utilizado. Esse DPS aqui, no caso, o pessoal chama de para-raio de redes,
mas na verdade ele é um supressor de surto, igual o supressor de surto que a gente coloca lá na baixa tensão, né? Ele, deixa eu ver se tem aqui no detalhe do desenho. Ó, ele é isso aqui, ó. Aqui, deixa eu ver no outro detalhe aqui, que aí, ó, esse, esse daqui, ó, é o para-raio de redes. Ele é um supressor de surto. Tanto o para-raio de redes quanto o supressor de surto, eles funcionam da mesma forma. Tá vendo que ele está ligado aqui na fase, ó, o borne superior dele, o borne inferior dele. Quando você vê esse desenho aqui, esses desenhos aqui, pessoal, geralmente você não precisa fazer eles à mão. Antigamente, vocês faziam, ó, ou ele à mão usando um gabarito, né? Quando a gente usava uma prancheta, né? Hoje em dia aqui com AutoCAD, vocês não vão precisar literalmente desenhar todos eles no AutoCAD, né? Você pode, tem programas aí, né? Empresas aí que eu já trabalhei, tem, por exemplo, o AID, se eu não me engano, é CAD AID PDF, uma coisa assim. Ele até que é bem barato, né? Dá várias licenças aí para vocês. Aí o que que ele faz? Ele pega um desenho da concessionária a qual você está fazendo o projeto em PDF, né? E ele converte para DXF, que é um dos formatos utilizados não só no AutoCAD, né? Como nos programas aí de desenho. Tem um programa de um fabricante aí que chama a parte elétrica dele por exemplo, o civil é o QI Builder, né? E tem também o Auto QI Lumine. Aí o Auto QI Lumine, ele tem esse, né? Ele tem esse formato, ele tem um QI CAD, né? Que é um programa gratuito, né, de desenho semelhante ao AutoCAD, né, só que ele não tem tantas ferramentas quanto o AutoCAD, só que ele é dessa empresa, né, ele é gratuito, obviamente, para fazer com que o pessoal utilize ele, né? Então, é muito melhor você utilizar o KiCad gratuito do que você utilizar um AutoCAD aí que, dependendo aí da empresa, a licença ela sai bem carinha. Então, ele salva nativamente em DXF, que chama o formato, né? Assim como o Word, né? O Word é ponto .doc, né? As versões antigas, e o Word, o mais novo, é DocX, né? Então, ele salva em DXF e depois você converte ele para DWG, que é o formato desse desenho aqui. Então, nessa situação, né? A Mega Projetos recebeu a solicitação de orçamento de um cliente para elaborar, né, um projeto elétrico de uma subestação de pequeno porte. Essa subestação ela não é tão de pequeno porte, não, vocês vão ver. O orçamento deverá englobar todos os documentos e as atividades necessárias, ou seja, até a parte administrativa, né, de um projeto executivo de distribuição de força, iluminação, aterramento, o sistema de supressão de descarga atmosférica, né, que é o SPDA, de uma subestação. Essa era a oportunidade que o João, né, o supervisor de engenharia elétrica, estava esperando para envolver o trainee Marcos, né, e ele aprender né, a fazer não só o projeto que vocês estão vendo aqui, esse exemplo, né, desenhar no AutoCAD, calcular, mas também se inteirar das partes que compõem o projeto, que geralmente são as etapas aí de execução. Você tem um projeto, que é onde você calcula, né? Você pega os desenhos, os detalhes que fazem parte de normas, né? Por exemplo, tem a NBR a 15688, que fala de rede nuas, né? Que geralmente é esse tipo de rede aqui, o poste. A gente tem a 15, acho que é 922, depois eu vou mostrar ela aqui para vocês, que fala de rede compacta, né? Que é uma rede de média tensão protegida, ou seja, é um cabo que ele tem uma proteção plástica nele, ou seja, ele é mais seguro do que um cabo nu, né? Que imagina, né? A 13.8 por fase, ela tem 7.965 volts, né? Então imagina um cabo nu tocando numa estrutura metálica aí num galpão, né? Ou ele próximo, né? Ele vai provocar uma indução eletromagnética e pode provocar acidentes graves, né? Inclusive aí, né?
com danos não só à propriedade, mas fatais aí. Então, o desafio é fazer essa planilha aqui de preços unitários. Daí, o que que a disciplina oferece para vocês aqui? Vamos pegar lá, vamos. Então, aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo esses 33 itens aqui são as etapas do projeto. Aqui, ó, por exemplo, arranjo de equipamentos elétricos, né? Por exemplo, alguns, não só equipamentos elétricos, né, mas equipamentos aí que, no final das contas, eles também têm parte elétrica aí, ó, o que vai. Por exemplo, ó, vamos aproveitar o desenho da atividade da UC anterior aqui, ó. Lembra aqui dessa montagem aqui, a montagem tipo um, ó, onde a gente tinha, né, a válvula aqui de simultaneidade, a gente tinha aqui a lógica E, né? Essa daqui é a montagem 2, a lógica OU, né? A montagem 3 aqui, né? Que é uma válvula eletropneumática, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse classificação de áreas, existe algumas áreas aí que elas são, né, elas têm risco, não só, por exemplo, essa classificação tem duas interpretações, né? Os locais, né, na planta, né, que você tem, por exemplo, galpão, né? Por exemplo, a parte lá de fabricação de chapas, né? Pode ser uma siderúrgica, pode essa fábrica, ou então ela já tem chapas prontas, né? E você vai precisar fazer um perfil, aí você usa uma máquina aí de plasma, aquelas máquinas lá da White Martins, né? Que ela tem uma mesa de corte, né? Aí você utiliza um programa, uma máquina CNC, né? De comando numérico aí, né? Aí um desenho do AutoCAD, você programa como que essa peça, esse perfil, ele vai ser cortado e essa máquina de corte a plasma, ela vai fazer esses cortes aí, né? Então você tem a área de corte aí na planta, você tem o galpão, né? O galpão que vai servir é um grande almoxarifado, ou então um galpão, por exemplo, aqui igual da JC Distribuição. Eles é, eles não só compram em grandes quantidades alimentos, né? Mas eles também armazenam, principalmente os frios, né? Então eles têm câmaras frias, né? Então no projeto, né? Ó, tem o diagrama funcional, o diagrama lógico de alguns equipamentos, igual esse daqui, né? Você tem o diagrama funcional aqui, né? Desse pistão com a válvula, né, eletropneumática, você tem um diagrama lógico aqui, ó, você tem um selo feito. Então, esses detalhes, inclusive, né, aí você tem lista de material, isso tudo flui de si, né, não só a versão que vocês tiveram acesso é a versão gratuita, mas a versão, né, completa aí, ele tem essa habilidade de transformar em desenho, né, DWG, né, no formato DWG, aí você pega aqui, não, eu preciso desse detalhe aqui, ó, para compor esse projeto aqui. Eu vou, né, vamos supor que essa aqui fosse uma folha A1, então esse detalhe aqui, ele não vai caber, vamos supor, deixa eu pegar aqui, e ele está numa escala diferente aqui, ó. Deixa eu pôr ele aqui no. Não, eu tenho que pôr lá no modelo. Aqui ele ficou bem pequeno aqui, ó. Então, eu preciso colocar esse detalhe em algum ponto aqui, né, na prancha aqui, e às vezes ele não cabe. Não, então eu vou de uma folha A1, né? Eu vou colocar numa folha A0, numa folha maior. Então eu já vou ter que mudar, né? Então, para vocês começarem a entender a tarefa aqui, ó, por exemplo, né?
Para fazer essa tarefa aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, essa lista, ó, um laudo, né? Eu vou precisar de um laudo barra um parecer técnico. Eu estou elaborando uma planilha de preços unitários. Nesse caso aqui, como é só projeto elétrico, não, num primeiro momento não vai precisar. Mas vamos supor que fosse um projeto aí de engenharia civil e daí eu preciso fazer uma sondagem, né? Eles pegam uma máquina, basicamente ela dá um tiro no chão mesmo. Aí esse tiro aí ele provoca, né, o som, ele viaja, né, mais rápido aí num sólido, né, do que no ar. Então esse sonido aí, né, ele vai fazer um mapa ali mostrando, por exemplo, que vamos supor que eu vou colocar um prédio lá de 6 andares, aí eu preciso fazer uma fundação. E daí esse estudo de sondagem, eu precisei, né, fazer um laudo, né? Geralmente tem um laudo de sondagem. Daí ele tem o quê? 5 folhas, 3 folhas, sei lá, 4 folhas, não sei, né? Uma quantidade aí, né? Vai ser um laudo, vai ser. Eu peguei aqui, ó, folha de dados do equipamento, né? Vai ser um laudo, vai ser dois, né? Então você coloca aqui a quantidade. Ah, eu tô com dúvida, professor. Você vem aqui, ó, quantidade de documentos ou atividades, né? Esse aqui é o formato da folha. Geralmente você vai fazer uma folha de dados aí, né? Por exemplo, um- a folha de dados pode ser a especificação técnica de equipamentos, igual eu mostrei aqui, né? Equipamentos eletropneumáticos ou equipamento eletrohidráulicos, né? Então, essa folha de dados ela vai compor o memorial descritivo desse projeto. Então, eu coloco aqui a quantidade que vai precisar, o tipo de formato da folha, ele já está aqui, né? Esses fatores de correção aqui, ó, igual está explicando aqui, ó, formato e similaridade, né, podem ser utilizados para aplicar os ajustes mais né, ou de menor valor, né, no documento em função de uma das três características. Ó, exemplo, ó, supomos que um diagrama novo no formato A3, né, é um formato, geralmente, quando a gente faz o desenho técnico aí, a gente utiliza bastante o A3, né? Olha, esse A3, ó, ele custou o desenho, obviamente, né? O preço, pessoal, não é a folha. O preço é o projetista. Às vezes ele não, geralmente o pessoal eles fazem uma diferença. Tem um cadista, né? O cadista geralmente ele não tem curso técnico. Ele no máximo ele tem um curso que a Câmara de Educação chama de curso livre, né? Ele tem um curso de AutoCAD 2D. Aí o cadista, né, como ele tem um conhecimento do AutoCAD 2D, aí geralmente, aí vamos supor, eu contrato um cadista e ele para fazer projeto elétrico. Então, eu vou fornecer para ele, sei lá, o CAD-Proj, o AutoCAD Illumine, e ele vai fazer esses desenhos, né? Então, esse diagrama elaborado por ele, utilizando um programa que tem um custo associado, né? Então, ele está aqui, um exemplo aqui, ó, na faixa de R$ 600, né? Ó, e se o mesmo, ó, embaixo, ó, se o mesmo documento for elaborado em A2, poderíamos adotar um fator, né? Um fator, deixa eu ver, ó, isso daqui é porque ele não tá, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver, acho que é tab, ó, esse fator aqui, 1,3, eu poderia aumentar, né? Cerca aí é, se a gente tirar o 0,3 do 1, né? 30% aí a mais aí do valor, né? Dependendo aí do formato. Por exemplo, que a gente acha assim, né? A3, né? Seria um formato maior do que o A2? Na verdade, não, né? O A3 ele é menor do que o A2. O A2 ele é menor que o formato A1, né? E assim por diante. O A0 é a folha com maior formato que eu consigo colocar um projeto inteiro. Às vezes você pode diminuir os custos, né? Em vez de imprimir essa folha, deixar ela num formato em PDF, né?
E daí, por exemplo, que acontece bastante, muitos eletricistas aí de distribuição, né? Quando eu faço os treinamentos, já relataram, ó, professor, a concessionária agora, em vez de imprimir, né? Eu peguei um treinamento aí com a Neo Energia, em vez de imprimir, eles entregaram um tablet para gente, e nesse tablet as folhas, né? As folhas de projeto, elas estão indo no formato PDF. E na época, já faz um bom tempo, eles disseram que lá em Brasília, para imprimir uma folha simples aí, uma A1, por exemplo, né? Estava em torno de R$ 25 a impressão. Ainda tinha o fato, se você imprimir ela em PIB, que chama, né? Preto e branco, ela tem um valor menor. Se você imprime ela em colorido, aí vai ter um valor um pouco maior. É sempre assim. Então, essa lista aqui, pessoal, é você olhar aqui a tarefa, né? Então, nós temos as várias tarefas aqui, ó. Tem a folha de dados, o laudo, né? Se vai precisar de um laudo ou não. Geralmente não precisa. Você precisa o quê, ó? Ó, do arranjo de equipamentos elétricos, né? Onde que esses equipamentos vão ficar, né? A classificação na planta baixa aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma planta baixa melhor aqui para gente. Deixa eu pegar essa aqui que deve ter um galpão aqui. Essa aqui é só de diagrama unifilar. Deixa eu... Ó, esse aqui é um galpão, ó. Ó, esses aqui são as eletrocalhas, ó. Aqui são pontos de iluminação. Aqui as fases aqui, ó, ó, o circuito 5, circuito 6, circuito, deixa eu ver, como só tem um aqui no meio, que é 43. Então, isso aqui é um galpão grande aqui, ó. A eletrocalha, ó, vem aqui, ó, ó, tem um quadro aqui, ó, QGBT galpão, ó. Aí você tem a eletrocalha aqui, ó, vai passar por essa eletrocalha que fica bem na parede aqui do galpão, ó. Ele vai atravessar todo esse galpão aqui, ó. Em cada lance aqui de eletrocalhas menores, vocês vão ter as luminárias aqui, né, para distribuída aqui para iluminar todo o galpão nessa parte aqui, né? Então, essa área aqui, né, ó, planta, terra e o galpão. Então, você faz a classificação de áreas, detalhes típicos, né? Igual eu mostrei, uma caixa de passagem, uma caixa de aterramento, diagramas de interligação, né? Diagramas aí, por exemplo, unifilares aqui, ó, tá mostrando bastante aqui, ó. Aí vem do QGBT, num trifásico aqui de 50 amperes. Tem aqui, ó, inclusive, ó, esse aqui, ó, quadro, né? O QD, né? Quadro de distribuição LF, né? Deve ser de luz e força. Você tem aqui, ó, contatores, a iluminação do galpão. Provavelmente esse sistema aí de contatores, ó, você tem alguns aí que utiliza fotocélula, né? Em vez de você ter um interruptor ali, né? Aí, geralmente eles colocam o contator e aí põem alguma chave aí para fazer essa ligação. Eu tô chutando, quando você coloca para iluminação aí, né? Relés aí, né? Contatores. Então, você faz algum tipo aí de ligação, colocando um selo, né? Aí, por exemplo, fotocélula. Fotocélula, em vez de você utilizar um interruptor, aí você coloca lá fora, no pátio, né? Vamos supor, o pátio na parte de estacionamento aí de caminhões, igual tem uma empresa que chama Log Logística, né? Então ela tem vários caminhões aí, né, na parte de logística e de entrega. Então, imagina se você tem um interruptor para cada um desses refletores aí. Então, o pessoal coloca uma fotocélula, né? Que aí
De dia, a fotocélula ela fica normalmente aberta, de noite ela vai tornar-se normalmente fechada. Então, cada um desses passos aqui, ó, levantamento em campo, eu ir lá em campo aqui, por exemplo, nesse galpão aqui, ó, e aí vamos supor aqui, ó, essa parte de amarela aqui é a estrutura, ó, você tem os pilares aqui, ó. Então, ó, você coloca aqui os detalhes aqui, ó, diagrama de interligação, diagrama funcional, diagrama lógico, diagrama trifilado dos quadros de carga. Então, cada uma dessa etapa aqui, ela leva tempo, né? Ela leva tempo, às vezes, vamos pegar esse daqui que a gente já estava fazendo aqui, às vezes do engenheiro, aí a estimativa de hora dele aqui, eu estou chutando aqui, ó, 20 conto, né? A do projetista aqui, do projetista, a hora aqui vai ser menor, porque aí ele vai só fazer o projeto, porque o engenheiro ele fez o levantamento para ele, né? Então, estou chutando aqui, viu? São valores aqui aleatórios que eu estou colocando aqui. Aí 10 conto aqui é a hora dele, aí vai ter o quantitativo de hora, né? Ah, e do desenhista aqui, do cadista, para fazer, né? O que o projetista, às vezes, ele fez os cálculos lá, fez o projeto, mas aí precisa desses cálculos que foi feito do levantamento do engenheiro aí, né? Às vezes você tem, por exemplo, um projeto aí, uma parte que ela já está ligada, né? Na parte elétrica. Aí eu preciso fazer esse levantamento do que tem, já que não existe um projeto, né? Para fazer uma reforma e adicionar um galpão novo. Daí você vai fazer um levantamento que ele é chamado as-built, né? Como construído do elétrico, beleza? Aí por isso que às vezes o homem-hora aqui dele dá uma aumentada em relação ao outro profissional. Aí vamos supor que o desenhista aqui, né? O desenhista, igual eu falei, né? Ele não tem curso técnico, não tem curso nem de eletricista, às vezes, né? O desenhista, às vezes, ele só tem aquele curso do AutoCAD, né? 2D, e aí ele foi treinado lá na empresa para utilizar o Proelétrica, por exemplo. E daí, vamos supor que a hora dele aqui, sei lá, é 5 conto, R$ 5. Tá vendo? Ó, que a planilha aqui, as fórmulas aqui, ó, já estão prontas para justamente ir considerando. Aí vocês vão olhando cada tarefa dessa daqui, ó, e vão valorando. Algumas delas não têm a necessidade, ela estaria, vamos dizer assim, fora do escopo. Aí, ó, o pessoal do administrativo aqui, vamos supor que nessa etapa aqui, o pessoal do administrativo, ele teve papel aí, porque ele, sei lá, imprimiu, ele fez ali uma autorização, né? Geralmente você tem o comprador, quando é uma empresa grande, né? Você tem uma pessoa ali contratada só para fazer cotação, que é o que mais ou menos, né, entre aspas, a gente não está nem fazendo cotação. Isso aqui é uma planilha automática, né? Para levantamento aí de preços, de hora homem, a gente nem está cotando ainda, mas a gente vai pegar, fazer esse trabalho, entregar para ele, né? Para ele poder fazer essa cotação, por exemplo. Mas se caso o pessoal, esse aqui do administrativo, ele não esteja ligado a essa tarefa, você não coloca nada. Aí até então, só para essa tarefa aqui, folha de dados aqui, ó, de um equipamento elétrico, aí obviamente, né? Vamos supor que esse equipamento elétrico aqui é um motor, sei lá, de 60 CV. Estou chutando aqui, viu? Ó, esse daqui, ó, o item 10 aqui, ó, estudo de coordenação de proteção e seletividade. Esse estudo de coordenação e seletividade, por exemplo, esse projeto aqui que eu coloquei aqui para vocês, ele é um transformador de 300 kVA. Segundo a nossa norma aqui, né, eu não sei a de vocês aí, né, da Energisa, a partir de 150 kVA, eu preciso fazer esse estudo aqui que está falando aqui no item 10, de coordenação e seletividade, só não tem o restante aqui, chama seletividade de carga. É porque geralmente, né, quanto maior é vamos dizer, o dimensionamento, quanto mais potência essa empresa precisa aí, né, ela, ainda mais se é uma indústria, né? Geralmente uma indústria é sinônimo de várias máquinas elétricas em modo motor, ou seja, motor elétrico. Geralmente, sei lá, estou chutando aqui 60 CV, né?
Às vezes podem ter vários motores aí de potência baixa, mas só que você tem uma quantidade muito grande, né? Então, arbitrou-se que a partir menor que 150 kVA, por exemplo, você tem menor do que esse, você tem o de 112,5, você tem o de 75, ou seja, 75, 112,5 kVA, você não precisa fazer esse estudo de seletividade de carga. Então, se esse projeto aqui fosse menor que 150, por exemplo, aqui, eu colocaria fora do escopo aqui, ó, por exemplo. Eu viria aqui, ó, estudo de coordenação e seletividade de carga. Aí eu colocaria aqui, ó, fora do escopo. Pessoal, acho que tem um microfone que tá vazando, vou ver qual que é aqui. Eu acho é porque eu não sei se foi o Hendrick que apertou naquela hora, levantou a mão, né? Mas embora esteja aberto aqui, eu não consegui. Ele não conseguiu fazer a pergunta. Então, ó, por exemplo, essa tarefa aqui, ó, coloquei o estudo de seletividade, né? Aí vamos supor que é um transformador, né? Aí dependendo da concessionária, viu? Às vezes, esse estudo de seletividade de carga, por exemplo, vamos supor que agora, né? Vamos supor aqui em Goiás, né? Na Equatorial, é de 150 kVA. Aí vamos supor que aí na Energisa aí da região de vocês é um de 300, né? Então, já, né, para a Energisa, eu precisaria desse estudo de seletividade de carga, né? Ok? Então, eu não colocaria aqui fora do escopo. Aí, quando ele está fora do escopo, você não coloca nada. Já que esse estudo não é necessário, eu vou deixar ele em branco, vou deixar ele vazio. Então, até agora, ó, a gente, né, tem uma quantidade aí no formato A4 que vai precisar aí para essa folha de dados elétrico aqui, né? Então, a estimativa do homem-hora aqui para o engenheiro é R$ 20, para o projetista é 10, para o desenhista é 5, o administrativo, vamos supor que ele não, né, nessa tarefa que ele não tem participação. Então, ó, o valor unitário ele foi o quê? De R$ 2.200. O total aqui, né, de 4.400, porque eu precisei aqui dobrar aqui né, a quantidade aí, né, o quantitativo, ele é duplicado. Por exemplo, aqui, ó, se é uma unidade aqui, então eu só deu 2.200, entenderam? Então, eu vou extrapolar aqui. Vamos supor que eu precisasse de 4. Tá vendo? Ó? Aumentou aqui. E daí, ó, vocês vão alimentando, ó, né? Ó, memória de cálculo. Na próxima aula a gente vai falar do memorial, né? Descritivo, eu vou mostrar para vocês, né? Vou mostrar um da vida real, um exemplo, e um que vocês podem seguir. Inclusive, eu elaborei aqui porque a tarefa, essa de proposta, né? Que aí eu pego o memorial e mostro para vocês, né? Vocês pegam os dados, inclusive dessa folha aqui da atividade 1 e vão alimentar lá na proposta da atividade 2. Então, vamos supor aqui, né, para vocês entenderem como é que é a tarefa. Então, vocês vão valorando aí, né, a quantidade que eu vou precisar, né, desse arranjo de equipamentos elétricos. É um, beleza. O engenheiro aqui, o engenheiro, ele vai ser chamado aqui para essa tarefa? Vamos supor que não, né? O projetista, sim. Então, o projetista, para fazer esse arranjo aí, né? Aí vamos supor que a hora dele, aí dependendo da tarefa, viu, pessoal? A hora não precisa ser o mesmo valor aqui, não, tá bom? Necessariamente não precisa ser o mesmo valor. Aí, para essa tarefa aqui, é uma tarefa, sei lá, relativamente fácil. Então, vamos supor que seja R$ 6 aqui, ó. E o desenhista aqui, então ele foi lá em campo, fez um esboço ali, né? Desenhou à mão ali, por exemplo, né? Fez ali no SketchUp e tal.
Agora o desenhista, o que que ele vai fazer? Ele vai utilizar o programa que a empresa comprou, né, o programa automático, e aí vai elaborar, colocando lista de materiais e tal, né? Apesar de ser um trabalho mais complexo, né? Vamos supor, o desenhista, né? Ele é o cadista, né? Aí geralmente o cadista numa empresa ele ganha já vou falar o mundo real, né? Ele ganha um valor fixo. Eu tô chutando aqui, vamos supor que, sei lá, tô chutando, viu? Não quer dizer que seja esse valor aqui, não. Vamos supor que o cara ganha, sei lá, 1.600 reais, né? Para fazer todo e qualquer desenho, utilizar o software lá, né? O curso que ele, né? O curso de aperfeiçoamento, não, a Câmara de Educação chama o curso livre, né? O curso livre que ele fez, mais o treinamento de uso do software e tal. Aí vamos supor que para eu compor o preço dele, porque uma coisa é o salário dele lá por exemplo, lá na Mega Projetos Industriais. Outra coisa é essa estimativa de hora dele, né? Quanto que vai custar esse trabalho nele para ele elaborar na empresa, né? Para esse projeto aqui, né, gerar um lucro para eu, além de pagar tudo que é relacionado à empresa, aluguel, né, os computadores, o programa, inclusive o salário desses profissionais aí, né? Então, sei lá, desenhista aqui é rápido, ele utiliza o programa ali, então, sei lá, dois contos, R$ 2 aqui. E o administrativo, ele precisa, né, imprimir essas folhas e tal, utilizar um A4 ali, não sei o quê. Aí vamos supor que R$ 1, né? Aí beleza, estão vendo, ó, que essa fórmula aqui, ela já vem embarcada, né? Embarcada na planilha de vocês aí, né? Então ela foi projetada para, a partir, né, da quantidade, a partir da estimativa de hora dos profissionais que estão envolvidos nessa tarefa, vão valer ali para ele poder produzir essa etapa aqui, ó. Então, vocês vão observar a etapa de 1 a 33, né, que é a parte atividades diretas, né, documentos ou atividade direta, né? Às vezes você não vai precisar ir de documento. E na parte aqui, ó, do item 41 até o 50, não, reuniões. Reunião, geralmente, quem participa mais é o engenheiro, é o projetista, às vezes o desenhista nem participa, só se for algo muito específico. Olha, plotagens, impressões, né? Trabalhei numa empresa que o pessoal ele já tinha uma impressora lá, né? Então não precisava de todo aquele, né? Como diz o pessoal, o rolê, né? De manda para a plotadora, imprime, aí vem o motoboy e entrega, né? Então eles já fazem a impressão lá mesmo na empresa e daí já levam para a obra. Então barateou o custo, né? Mas uma impressora dessa, na última vez que eu olhei uma da HP de projeto, estava R$ 25.000, né? Então, tudo isso você tem que pôr na caneta. Aí, no final das contas, é essa tarefa aqui que eu só simulei uma parte aqui, né? Vocês vão. Tem a planta, inclusive, lá no SCORM, tem a planta desse projeto aqui, né? Depois vocês dão uma entrada lá no SCORM, né? Que é aquela parte que ela parece uma apresentação, né? Que vocês entram e estudam os itens dela lá sozinho, né? Que tem os desenhos, tem os detalhes aí. Depois eu vou mostrar esses detalhes aí. Se eu não me engano, os detalhes estão lá no SCORM, na parte de atividade. Acho que antes de chegar da atividade 2. Então, ó, eu peguei, né, simulando só essas duas etapas aqui, ó, deu um total aqui sem impostos, né, de R$ 9.150. Obviamente vai dar muito mais, né? Os impostos aí, ó, só de imposto, ou seja, para o nosso sócio majoritário aí, que é o governo, ó, só de imposto aí, ó, R$ 1.494,20. E o total geral aí, né, para bancar essas duas tarefas aqui, ó, o item 1 e o item 11 que eu simulei aqui, né, arbitrando. Eu coloquei que está fora do escopo, ou seja, nesse caso não vai precisar de estudos de seletividade. Lembrando, pessoal, que o projeto que eu estou mostrando aqui é projeto aleatório, projeto meu para vocês verem, né? O que é um projeto real aí. Depois vocês vão pegar lá no SCORM o projeto efetivamente da subestação. Se eu não me engano, ele está em PDF, viu, né? Para quem
Porque, se eu não me engano, ele tem também DWG, né? Mas é bom em PDF que vocês já baixam, né? E já podem olhar o projeto, o diagrama unifilar. Se eu não me engano, acho que é uma subestação de 700, uma coisa assim. Então, ó, deu esse valor aqui. O objetivo da tarefa é vocês irem passando em cada uma dessas atividades aqui e arbitrando mesmo, né? Pensando aqui, eu vou precisar do eletricista, ou vou precisar do engenheiro, do projetista aqui, e compor esse material aqui. E guardem esse material, esses valores que deu na primeira atividade, porque ele vai ser usado na segunda atividade, que é a proposta formal. Depois que, né, que vocês fizeram o levantamento, tanto das atividades diretas, né, e atividades indiretas, aí essa folha de levantamento de todas as atividades vocês vão entregar para o administrativo lá e daí, né, geralmente para quem faz a proposta técnica, né, para colocar na proposta técnica esses valores para entregar lá para, deixa eu ver o nome da empresa. Eu sei que a empresa que está pegando é outra aqui, eu esqueci o nome dela aqui. A empresa que está elaborando aqui, ó, é a Mega Projetos, da qual você faz parte, né? Eu sei que tem é uma outra empresa aí que está pedindo. Eu nem sei se eles colocam o nome aqui. Beleza, pessoal, entendido? Então vocês vão passando cada item desses aqui, ó, memorial. Alguns deles aqui eu não falei, né? Mas aí a gente vai pegar aqui o projeto. Eu separei alguns projetos aqui e vamos olhando mais itens dele aqui, se vocês quiserem, na próxima aula. Tá bom? Então, ó, memorial de cálculo. Aí, geralmente, memorial de cálculo você tem bastante em obras de bancos, né? Banco, eles pedem que você coloque na folha de projeto aqui, ó, os cálculos também, porque geralmente num projeto, os cálculos em si, eles ficam aqui no quadro, mas eles ficam no quadro colocando os valores que foram calculados. Você não coloca o cálculo propriamente dito, mas algumas empresas aí, tipo o banco, né, o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, eles pedem, além dos quadros de carga, o memorial de cálculo, você descrevendo todinho, tudo que foi considerado, tanto na parte elétrica, na parte de dados, né? Tudo que foi considerado, aí eles pedem no memorial de cálculo, que é numa folha A4, né? E também aqui no corpo do projeto. Geralmente, pelo menos os que eu sei que exigem isso é banco. Agora, por exemplo, aqui a JC Distribuição, ela não exigiu isso, não. Ela exigiu o projeto, daí os cálculos, eles ficam lá no algoritmo dentro do programa. Esse aqui, no caso, foi utilizado o CAD-PROJ para fazer esse projeto aqui, né? A empresa aí que fez ele, né? Então, os cálculos, eles estão intrínsecos, ou seja, o quadro de cargas, ele é só o resultado dos cálculos que o projetista, né, que o engenheiro executou para fazer aquele projeto, né, que o eletrotécnico, né, executou para fazer aquele projeto. Então, esse quadro de carga, ele tem, entre aspas, os cálculos, né, ele tem o resultado, a tabela de resultado dos cálculos. Mas os cálculos propriamente ditos, ele não tem, tá bom? E isso, dependendo do cliente, igual eu falei, eles vão cobrar, né, algumas coisas diferentes do que é cobrado num projeto em geral. Então, vocês vão arbitrar aqui a quantidade que vocês vão precisar desse serviço, né? O homem-hora aqui de cada um dos profissionais, caso necessite, né? Igual nessa etapa aqui, não precisei do engenheiro, né? Mas nessa outra etapa aqui, eu preciso, né? Eu não precisei do administrativo. Eu fui arbitrando aqui, fui jogando aqui, tá bom? Aí no final, quando vocês terminarem de ver, observar que os 33 itens, né? E esses outros itens aqui, né? O do 41 ao 50 aqui, vocês vão compor um preço total. Aí salvem, né? Me envie, que essa é a primeira tarefa, a tarefa um, né? Não esqueça de colocar o seu nome aqui, ó, colocar, né, a sua matrícula. E geralmente não precisa, não, mas colocando seu nome, né?
o nome do cliente, quem que é esse cliente aí? Vocês vão descobrir, vão olhar aqui na situação de aprendizagem, tá bom? Porque tudo isso vai precisar para as próximas tarefas, pelo menos até a atividade 3, né? Já a atividade 5 não vai precisar disso, não. Tá bom, pessoal? Então é isso. Acredito que foi claro, tá bom? Aí, reiterando aí, antes de finalizar a live aqui, pessoal, os envios das atividades ainda estão abertos, viu? Ainda estão abertos. Envie quem não enviou. Às vezes quem enviou errado, atividade um no lugar da 2 lá, aí vai ver lá que não tem nota, né? Ou que tá zero lá. Aí você olha, né? Olha lá o feedback que eu enviei para vocês, né? Verifica aí no seu boletim aí, né? Se a nota tá ok, se não tá. Aí vê lá no feedback, né? O feedback que eu escrevi para vocês, faça a correção e envie. Ainda dá tempo, viu, pessoal? Porque depois que fechar essa UC aqui, né? Aí acabou, aí é já módulo 3. Aí quem não passou em alguma dessas aqui, infelizmente vai ter que repetir aí, provavelmente com outra turma que está rodando aí. Beleza? Então, fiquem atentos. Vocês têm até o dia, né? O essa UC aqui, ó, vocês têm até o dia 12. É isso mesmo. Dia 12 para me enviar. Dia 12 de agosto. Ah, tá longe. Não, beleza, tá longe. Mas presta atenção. Pode ser que você ainda tenha alguma pendência na UC lá de instalação industrial e na UC de, né, de acionamentos eletropneumáticos aí, hidráulicos, né? Então, prestem bastante atenção, olhem lá. Se tiver faltando, me envie, me avise, ou avise o Fabrício, né? O Fabrício ele consegue ver mais rápido, né? Porque dependendo aí da hora, eu estou numa reunião ou eu estou ministrando aula para outra turma, né? Às vezes eu não vejo. Mas já falou, Fabrício, ó, fala lá pro professor lá que eu já enviei, né? Eu avisei, mas tá demorando. Fala lá que eu pego e já corrijo o mais rápido possível. Não deixem de entregar, pessoal, porque senão chega lá no conselho de classe, né? E aí pode dar dificuldade aí para vocês. Vocês ainda têm esse tempo. Pois não, Lucas? Pode falar aí. Professor, boa Sim, noite. boa noite. É o seguinte, cara, não tá aparecendo pra mim a SAP dessa do Fluid Sim, pra mim não tá aparecendo, não. A situação de aprendizagem na sala. Não tá aparecendo, tá aparecendo da UC anterior, Você é de que unidade, Lucas? de Só, Paraná. só para eu olhar aqui. Então, deixa eu ir lá em Ji-Paraná. É na UC8, é? Sim, não tá aparecendo as do Fluid Sim aí, as últimas. Só encontrar ela aqui que a gente. Aí eu já compartilho a tela. Deixa eu compartilhar aqui e ver se eu. Ela não aparece isso aqui, ó. Acionamento, dispositivo elétrico, ou não? Você não consegue entrar na sala? É, eu não tô conseguindo entrar, não. Tá aparecendo Ó, que só por uma exemplo, só. você vem aqui, né? Geralmente. Então você não consegue entrar na sala em si. Isso, Eu vou pedir. Você já falou isso com o Fabrício ou não? sim. Falou? Mas vou anotar aqui. Ao C8. Nas outras você tá de boa, né? Ou não? Sim, sim, Só na UC anterior. Então você não consegue entrar na sala, né? isso. Eu estava achando que você não conseguia entrar no aqui, ó, por exemplo, situação de aprendizagem. Você não consegue entrar na sala. Deixa eu até pôr aqui.
Pode ser. Deixa eu só fechar a tela aqui. É porque como aparece o nome dos alunos, né? Eu não posso colocar em tela na live aqui, né? Questão aí da LGPD. Deixa eu só olhar aqui que eu tenho uma teoria aqui, Lucas. Lucas Araújo. Hum. Tem dois Lucas, não tem? Eu tô vendo aqui Lucas Dias Oliveira. O meu é Lucas Araújo. Deixa eu ver se eu acho aquilo. Ué, não tô encontrando. Vai, Lucas, então. Deixa eu ver. É, só achei Lucas Dias de Oliveira. E eu tô vendo aqui, ó, inclusive até alguns alunos aqui que reclamaram que não conseguiu enviar. A plataforma simplesmente tirou, ela não deveria ter tirado aqui. Alguns alunos tá como não atualmente, foi estranho. Porque geralmente a plataforma só tira depois que finaliza o módulo. A gente não finalizou ainda. Ah, eu acho que era isso que o. É, Lucas, não. É de Paraná, né? Isso. É, Lucas, não tô te achando aqui mesmo, não. Por isso que você não tá conseguindo entrar. Ah, não, achei. Lucas Araújo. Nossa, é porque era muito nome aqui. Lucas Araújo. Se eu não me engano, acho que na sua turma tem 12. Ah, não, tá ok, Lucas. Vai, estranho, tá aqui. Tá ativo, tá falando que você tá na plataforma. Beleza, então, professor. Eu havia falado com ele, acho que uns 3 dias antes. Eu vou dar uma verificada lá. Então, Beleza? então vê de novo que pode ser que não estava, né? Aí agora, né, depois que você falou com ele, né? É porque assim, quando eu falo para você já falar primeiro com o Fabrício, né? Porque como ele é o monitor, então ele fica e ele é exclusivo só de Rondônia. Aí por isso que ele consegue responder vocês bem mais rápido do que o tutor, né? Porque eu sou tutor de Rondônia, sou tutor de Pernambuco, aqui de Goiás. Então, às vezes eu demoro aí provavelmente ele deve ter ido lá no TI e pedido aí para colocar, porque quando Beleza, geralmente então, professor. Obrigado. você não consegue entrar na sala é porque não tá. Mas eu olhei aqui, ó, Lucas Araújo Silva, tá? Já tá na sala já. Você consegue agora Obriga- enviar. Obrigado, professor. Aí eu vou aproveitar que foi bom o Lucas ter feito essa pergunta aqui, ó, porque eu estava só corrigindo, né? Eu não estava olhando aqui a lista de alunos. Aí, quando, por exemplo, você não consegue entrar na plataforma, é porque de alguma forma lá está bloqueado. Aí, o bloqueado que alguns alunos me relataram aqui, eu achei que era o bloqueado de o envio mesmo, você não conseguia enviar. Mas aí, nesse caso, foi o bloqueado de não conseguir entrar na disciplina, tá bom? Aí, eu acredito que agora você consegue ir, Lucas. Beleza, então era isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida aí? Aí eu já vou pedir. Não, beleza. Aí eu já vou pedir já pro. Eu já vou dar uma olhada aqui, né, enquanto renderiza a aula, nas outras para ver se tem alguém que está fora aí que não está conseguindo enviar, tá bom? Então fiquem com Deus, pessoal. Eu já vou parando aqui a gravação. E no máximo aí até amanhã vai estar disponível para vocês a gravação da web aula de hoje.